pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos abordar o assunto ampliando o estudo dos quadriláteros. Quadrilátero é todo o polígono de 4 lados. E na aula de hoje nós vamos ver alguns nomes especiais que os quadriláteros recebem, né? Devido à posição relativa dos lados que eles possuem. Primeiro grupo, nós temos os paralelogramos. O que são os paralelogramos? São os quadriláteros que possuem os lados opostos paralelos. Então, os lados opostos, esse lado aqui, se eu fosse nomear ele de paralelogramo ABCD, nós podemos dizer que o lado AD, olha só, o lado AD é paralelo ao lado BC. E também poderia dizer de forma análoga que o lado AB é paralelo ao lado CD. Tá? Dentre os paralelogramos também nós temos o losango. O losango ele é o quadrilátero paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Então esse risquinho aqui significa que os lados, todos eles nesse caso aqui, possuem a mesma medida. Também temos o retângulo, né? Como o nome já diz, retângulo. Retângulo é o quadrilátero que possui os ângulos retos, os ângulos internos retos. Então, a palavra retângulo, olha só, a palavra retângulo vem de reto mais ângulo. Então, o quadrilátero que tem os 4 ângulos internos retos é chamado de retângulo, tá? E dentre os paralelogramos também nós temos o terceiro, que é o quadrado. Lembrando que o quadrado ele possui as características de todos os 3 anteriores. Por quê? Porque ele é um paralelogramo, ele possui os lados opostos paralelos. Se você chamar esse quadrado de ABCD, eu posso dizer que o lado AB ele é paralelo ao lado CD e o lado AD é paralelo ao lado BC. Voltando aqui para o losango, por que o quadrado também é losango? Porque ele possui os 4 lados congruentes. Eu posso dizer para você que o lado AB é congruente ao lado BC, que por sua vez é congruente ao lado CD, que por sua vez é congruente ao lado AD. Então, o quadrado também ele tem as características do losango. E ele também é retângulo, por quê? Porque ele possui os 4 ângulos internos retos, ok? Você pode revisar esse tópico aqui, observando que o quadrado ele possui as características dos três polígonos anteriores. Ele é paralelogramo, ele é ao mesmo tempo losango e ele é ao mesmo tempo retângulo. Lembrando da máxima, todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado, ok? E dentre o segundo grupo, fora o grupo dos paralelogramos, nós temos o grupo dos trapézios. O que é o trapézio? O trapézio ele é o quadrilátero que possui apenas 2 lados opostos, paralelos. Então, se eu tivesse aqui que nomear esse trapézio ABCD, eu posso dizer para você que o lado AB, olha só, o lado AB, ele é paralelo ao lado CD. Porém, o lado AD, que é esse lado aqui à minha esquerda, ele não é paralelo, olha só, ele não é paralelo ao lado BC. Ou seja, eles vão se encontrar aqui, ó. Se eu prolongasse os lados, em algum ponto eles iriam se encontrar formando um triângulo, tá? Então, temos aqui o trapézio isósceles. O trapézio isósceles é o trapézio que possui as duas laterais congruentes, possui a mesma medida. E pegando a mesma ideia do retângulo, o trapézio retângulo é o trapézio que possui 2 ângulos internos retos, tá? Eles vão se encontrar aqui, ó. Esses lados vão se encontrar aqui, porém, esses 2 ângulos ali, eles são retos, tá? Esse é o trapézio retângulo, que depois que fizermos o prolongamento dele, ele vai se tornar um triângulo retângulo.
Lembrando aqui o símbolo de paralelismo, tá? E o símbolo de concorrência, tá? Quer dizer que eles se encontram. Esse T aqui invertido esse T de cabeça para baixo. Lembrando que o T retinho de cabeça para baixo é o sinal de perpendicularismo, tá? Quer dizer que quando duas retas se cruzam, formando um ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é o T, de cabeça para baixo. O símbolo de concorrência quer dizer que elas se cruzam, duas retas se cruzam, porém, elas não necessariamente formam ângulos de 90 graus. Então, esse é o símbolo de concorrência, tá? Temos os quadriláteros que não são nem paralelogramos e nem trapézios. Por exemplo, uma pipa, um papagaio, ele aparenta ser um losango. Por que não é um losango? Porque esses lados aqui eles são diferentes. Para ser um losango, teria que ter os 4 lados congruentes entre si. Temos aqui também um quadrilátero convexo qualquer, tá? E temos um quadrilátero não convexo, ele é um quadrilátero côncavo, tá? Essa ideia de concavidade aqui, ó. Esses dois lados puxados para dentro. Aí temos uma atividade para a gente reforçar os conteúdos assimilados. Você vai ter a oportunidade de desenhar um quadrilátero qualquer. Depois você vai ter a oportunidade de desenhar um quadrilátero que seja paralelogramo. Na letra C, você vai ter a oportunidade de desenhar um quadrilátero que seja trapézio. Vai ser possível um quadrilátero que seja trapézio. E se é possível desenhar um quadrilátero que não seja nem paralelogramo e nem trapézio. Características de um quadrilátero convexo. Amplie e aplique os seus conhecimentos sobre os quadriláteros convexos, resolvendo estas atividades. Então, vamos lá. Atividade proposta a seguir. Considere este quadrilátero. Olha só, que quadrilátero é esse? ABCD. Indique quantos e quais são os elementos dele. Então, vamos lá. Letra A, lados. Quais são os lados desse quadrilátero? Nós podemos nomear que ele possui os lados AB, faz os 2 pontos aqui e uma barrinha em cima, indicando o segmento. Ele possui os lados AB, os lados BC, com calma, os lados BC, depois eu tenho o lado CD e, por último, o lado AD ou DA, como queira. Quais são os vértices desse quadrilátero? Os vértices são os pontos A, B, C e D. Quais são as diagonais desse quadrilátero? Pois bem, as diagonais do quadrilátero é o segmento que liga dois vértices que não sejam adjacentes. Então, eu tenho a diagonal AC e eu tenho a diagonal BD. A diagonal BD, deixa eu ver se... Pronto, tá aqui a diagonal BD. Quais são os ângulos internos desse quadrilátero? Eu posso aqui, internamente, se eu apagar as diagonais, eu posso aqui nomear aqui, ó, ângulo A, ângulo B, lembrando que esse é o símbolo de ângulo, com o acento circunflexo, e o ângulo D. Ok? Próximo exercício proposto. Desenhe um quadrilátero qualquer em uma folha de papel A4, pinte os ângulos internos do jeito que está aqui e recorte e faça colagem para verificar a soma das medidas dos 4 ângulos internos. O que é proposto nessa atividade? Veja só, você vai aqui, ó, recortar esses 4 ângulos aqui e colar um ao lado do outro, para nós vermos qual é a medida obtida. Então, vamos observar o efeito gráfico aqui, ó. Esse é o corte. Você vem com a tesoura e recortar. Depois que recortar ele, os 4 ângulos, você vai juntar eles. Ó. Eu peguei e juntei aqui o ângulo amarelo, depois com o ângulo azul, depois o ângulo verde. Deixa eu só botar na ordem. O ângulo verde. E depois, por último, o ângulo lilás. Percebam que quando colados um ao lado do outro, eles formam
uma circunferência completa. Ou seja, se eles formam uma circunferência completa, através desse exercício simples, eu posso comprovar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer totalizam 360 graus. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer totalizam 360 graus. Considerando cada quadrilátero dado, determine a medida de abertura de cada ângulo interno dele. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma atividade. Nós já percebemos que a soma dos ângulos internos totalizam 360 graus. Então, nós temos como resolver essa equação aqui para descobrir o valor de x. Perceba aqui que eu tenho os ângulos opostos. Ó. Esse ângulo aqui é oposto a esse. E eles são, olha só, eles são congruentes. Tá? Então, em todo paralelogramo, os ângulos opostos, eles são congruentes. Então, eu posso dizer para você que, se eu chamasse de ABCD, os ângulos B e D são congruentes, assim como os ângulos A e C são congruentes. Então, se A e C, olha só, são congruentes, então nós vamos atribuir os valores 2x mais 30, que é o valor do ângulo A, tem que ser igual a 3x menos 20. Para efeito de notação e não ficar os valores negativos, posso só inverter o membro aqui, fica 3x menos 20 é igual a 2x mais 30, ok? Então, resolvendo essa equação simples, eu tenho aqui o primeiro membro e eu tenho aqui o segundo membro. Então, vai ficar 3x, o 2x vem para o primeiro membro, ele está positivo, ele vai vir negativo. Repete o 30 que está no segundo membro, e esse 20 aqui no primeiro membro que está negativo, ele vai para o segundo membro positivo. Então, nós temos que agora 3x menos 2x é igual a x. E 20 mais 30 igual a 50. Então, desta forma, nós descobrimos o valor de x, ok? Vamos substituir agora aqui no paralelogramo para descobrir o valor de cada ângulo interno. Então, aqui eu posso pegar 2 vezes 50, porque é 2 vezes x, mais 30. Quanto é que é 2 vezes 50? Olha só, 2 vezes 50 é 100, mais 30, 130. Então, o valor do ângulo A é 130 graus. Eu posso comprovar isso também aqui no ângulo C. Qual é o valor do ângulo C? É 3x, ou seja, vai ser 3 vezes 50 menos 20. 3 vezes 50, 150. Menos 20, 130. Olha só, através dessa demonstração, eu provo que o ângulo A e o ângulo C são congruentes, que totalizam cada um 130 graus. O ângulo A, nós já temos o ângulo B, perdão, que é 50, e o ângulo D também, que é 50. Podemos agora fazer a demonstração somando todos os ângulos, 130 mais 130 mais 50 mais 50. Olha só, eu somei os 4 ângulos A, B, C e D, somados 130 mais 130, 260, mais 100, 360. Também comprovamos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer também será 360 graus. O último exemplo de hoje, nós podemos agora pegar os valores. Temos aqui o ângulo 110 mais 85 mais 75 mais 3x. Sabemos que se nós somarmos esses 4 ângulos, nós vamos obter a soma de 360 graus. Então, você pode muito facilmente conservar aqui os 3x no primeiro membro, certo? Repetir o 360. Eu posso somar tudo isso aqui, ó. Posso somar aqui, ó, com muita calma, 110 mais 85 mais 75, certo? Baixa só um sinal de mais. Posso somar tudo isso para passar para o outro membro. Então, vamos somar aqui, ó, 5 mais 5, 10, vai 1.
que vai dar 2, com 8, 10, com 7, 17. E vai 1. 1 mais 1, 2. Então, nós temos que aqui todos esses valores numéricos no primeiro membro deu 270. Eles jogam ele para o segundo membro com o sinal trocado. Então, vai ficar 3x é igual a 360 menos 270. Encontramos o valor de 90 graus. Então, x é igual a 90 dividido por 3. Assim, encontramos o valor de x, que é equivalente a 30 graus. Então, se eu substituir aqui 3 vezes 30, eu vou obter 90 graus e posso confirmar que esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, ok? Essas foram as atividades de hoje, da aula de hoje. Espero que você aproveite bastante e faça os exercícios propostos logo após a aula, tá?